Resumo rápido. O gás ideal ele depende das três variáveis de estado: pressão, volume e temperatura, massa finita. É relacionada a todas elas, né, as três variáveis de estado, temos a equação de estado, dado por PV1, toda essa relação aqui. P1 V1 sobre T1 igual a P2 V2 sobre T2, até o reticência PN, VN, TN, tranquilo? Primeiro, tem três fórmulas, na verdade, que é dado a lei de Charles, Gay-Lussac e Boyle-Mariotti. A primeira, ela trata basicamente do processo isobárico, que é um processo muito lento, certo? Tem a mesma massa e o processo e a pressão é constante. O volume e a temperatura são diretamente proporcionais. O gráfico ele relaciona o volume com a temperatura, certo? Agora, o de Gay-Lussac, processo isocórico, tem a mesma massa, né, de gás, só que daí o volume é constante. O gráfico vai se estabelecer somente pela questão da pressão e a temperatura, comparando seus volumes, né? Por exemplo aqui, enfim, são retas, né? São as retas lineares. Bom, a lei de Mariotti, que é um processo isotérmico, ela possui a mesma massa do gás, a temperatura é constante e a pressão e o volume são inversamente proporcionais, certo? P1 V1 igual a P2 V2. Nesse caso aqui são chamados de isotermas. Aqui já é uma relação. Aqui já há uma relação entre eles, né? Mais tarde eu vou estar explicando isso aqui. Existe o processo adiabático. O processo adiabático ele não há transferência de calor, então ΔQ é igual a zero. Às vezes, em outros livros, pode encontrar dQ igual a zero, né? Que é quando uma pequena quantidade de calor é igual a zero. Só que aqui a variação do calor é igual a zero. E quando isso é igual a zero, chega nessa questão aqui de PV1 elevado a isso, né? Que é chamado de Poisson, coeficiente de Poisson, ou coeficiente da diabática, certo? Mas por enquanto não é tão necessário, né? Porque possui uma demonstração com matemática um pouco mais avançada, que é utilizando o cálculo 1. A relação disso aqui vai chegar nessa questão aqui. Aqui dá para chegar no mesmo resultado, certo? Dessa mesma forma aqui. T2 é igual a T1 igual a P2 sobre P1, que é a mesma coisa, a relação entre as temperaturas. Então, se quer encontrar a temperatura, faz essa comparação que você vai conseguir entender bem como chegar a relacionar para encontrar a temperatura de um dos dois, sabendo dessas duas informações aqui, certo? Tem um exemplo muito clássico aqui. Um gás ocupa um volume de 30 litros quando sua temperatura é de 27 graus Celsius. Sua pressão é de 2 atm. A pressão é de 2 atm, aplica para todos, né? Que isso quer dizer o quê? Que a pressão é constante. Então, primeiro, pega os dados enunciados, 30 litros, o volume inicial é 30, a temperatura inicial é 27 graus Celsius mais 273, já que a unidade de medida é o Kelvin, então tem que repassar para o Kelvin. O volume ele não deu, é o que ele quer descobrir, qual o seu volume, como o seu volume e sua temperatura se reduz a menos sem alterar sua pressão, certo? Então, T2 menos 13 mais 273 dá 260 Kelvin, certo? É um processo isobárico. Temos que usar a lei de Charles, tranquilo? Aqui, já tendo spoiler, né? Então, V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Isolando V2, chegamos a 26 litros, certo? A questão
a questão 2. Temos 10 metros cúbicos de gás a 0 graus Celsius e pressão de 273 atm. Qual a pressão que exerce quando chega em 40 graus Celsius? Ele dá alguns dados, certo? Como varia é de graus Celsius, né? 0 graus Celsius, então tem 273 Kelvin. A pressão inicial é de 273. A temperatura inicial, a temperatura de T2, é igual a 40 mais 273, que é 313 Kelvin. Tranquilo? E a pressão 2 é o que ele quer saber. O volume não varia. Logo, é um processo isocórico ou isovolumétrico. Vai usar a ideia a Gay-Luskin, certo? Para resolver esse tipo P1, T1. Essa relaçãozinha é um forte. Isola P2. Conseguimos encontrar o valor de P2, que é o que a questão pede. Agora, para uma outra questão aqui, seria para aplicar aquele conhecimento de Poisson, né? Da coeficiente de Poisson. A ideia aqui: se tem uma certa quantidade de gás ideal de um cilindro que não permite a entrada ou saída do calor, que é um processo adiabático, não permite lá a entrada, tá? A pressão inicial do gás é P1 igual a 10 elevado a 5 Pascal, se conhece a relação dos volumes, que V1 sobre V2 é igual a 100. Qual a pressão final de P2, sabendo que a constante adiabática é igual a 1,5, certo? Então, como é um processo adiabático, a quantidade de calor é igual a zero e podemos utilizar a relação de P1, V1, Poisson, certo? P2 isola a variável que queremos encontrar, a pressão, certo? Então, P2 é igual a P1, V1 sobre V2, elevado à equação de Poisson. A relação de V1 sobre V2 isola V1. Temos que V1 é igual a 100 vezes V2, que, fazendo as contas aqui, conseguimos chegar na pressão igual a 10 elevado a 8. Tranquilo? Aqui há um mini resumo, que P1 é equação de estado, P1, V1, T1 é igual a P2. Tem esse resumo simples, né? Apenas para evidenciar o que já vimos aqui até agora. É o processo adiabático quando a variação de calor é igual a zero, não a transferência de calor. E podemos utilizar essa relaçãozinha aqui. Agora, a equação universal do gás ideal. A massa é contida no recipiente de volume V a uma pressão P e temperatura. Sendo que PA, a pressão ela é em Pascal, o volume é em metro cúbico, N é o número de mols, T a temperatura é o Kelvin e R é a constante universal dos gases, que é 8,1314 Joule por mol K. Então essa aqui é a fórmula, né, que relaciona ao chamado de equação de Clapeyron, que é uma relação forte, né, utilizando as três variáveis de estado, relacionando as três variáveis. Existe a questão aqui da massa molar, né, N igual a mzão sobre M, e se substituirmos aqui, então PV é igual a M sobre mzão vezes RT. Essa R sobre M é uma constante K, certo? Ela é importante de início. Agora chegamos a um tópico um tópico importante, que é chamado de capacidade calorífica molar de um gás ideal. Chama de A1 e A2, volume constante, A1 para volume constante e A2 pressão constante. Ele ajuda a variar a temperatura mantendo seu volume constante, né? A capacidade calorífica do gás, que é o CV. A 2 é a mesma coisa, só que mantendo sua pressão constante. Então temos duas fórmulas: QV é igual a CVN, variação de temperatura, e pressão é QP igual a CPN delta T, onde QP é igual a NCP, TF menos C0. O bizu é o seguinte, que a QP é maior que QV,
certo? Que a quantidade de calor da pressão é maior que a quantidade de calor do volume. E aqui, consequentemente, o calorímetro é também a mesma coisa. O calor da pressão é maior que o calorímetro do volume. Aqui, o Poisson, né? De Poisson é igual a CP sobre CV. Essa relaçãozinha aqui é importante. CP menos CV também é uma relação importante. Aqui tem o gás ideal, monoatômico e diatômico. CV, CP. Praticamente temos aqui outro tópico, que é a energia interna de um gás ideal. A temperatura é constante, a energia interna não varia, T não é constante, U varia, certo? A lógica: se a temperatura é constante, a energia interna de um gás não varia. Se a temperatura não é constante, a energia interna de um gás varia. Monoatômico, ΔU 3,5 nRT, ΔT. E quando ele é diatômico, ΔU igual a 5 sobre 2 nRT R ΔT. Tranquilo? Agora, partindo aqui, a energia cinética de um gás ideal é dada por energia cinética interna igual a 3 sobre 2 RT. N vai ser igual a 1. Existe a outra classificação, né? Tanto para química e física. Para física, utiliza o kT, certo? Que é pela molécula. Já pela física, pela química, é pelo mol, certo? Seria o R. Aqui isso aqui é para monatômico, isso aqui é para diatômico. 5 sobre 2K e 5 sobre 2 RT. Tranquilo? Só é válido se tratarem a molécula dos gases como esferas e sem estrutura. Lembrando que elas são pontiformes, né? É uma das condições para que seja válido essa ideia do gás ideal. Essas fórmulas, certo? Que elas são partículas pontiformes, elas não possuem volumes, as forças intermoleculares são nulas, as colisões que ela tem são elásticas, do tipo elástica, e as direções são equiprováveis. Tranquilo? Para gás monoatômico, temos o hélio, o argônio e etc. Para o caso diatômico, temos o monóxido de carbono. E para triatômico, temos o gás carbônico, água vaporizada. E para pólen, NH3, LH3, para levar em conta a possibilidade da molécula ter movimento de rotação e vibração. Modo bacana, energia de 1 mol, 3 sobre 2 RT, mais energia de rotação, mais energia de vibração, que é a translação. Essa que é a equação final. Energia de 1 mol igual a energia de translação, mais energia de rotação, mais energia de vibração.